Olá, seja bem-vindo em mais um vídeo. Eu, Deus e você. E nessa manhã, repleta de alegria, nós iremos meditar um pouco na palavra do Senhor. E antes eu queria dizer para você: confie no Senhor e o mais Ele fará. É isso que a palavra de Deus diz. E a confiança precisa estar em nós. A confiança em nós precisa estar no Senhor, né? A gente não pode saber o que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Ao término desse vídeo, ou até nesse momento desse vídeo. O amanhã pertence ao Senhor, mas toda a confiança precisa estar nele, né? Nem todos os dias a gente amanhece bem, nem todos os dias a gente amanhece alegre, né? As tristezas muitas vezes batem ao nosso coração, né? E em meio às nossas decisões, em meio àquilo que a gente não pode prever do futuro, existe em nós um medo, né? Porque muitas vezes a gente tem medo do porvir. Mas uma coisa nós precisamos ter: a confiança no Senhor. Saber que o nosso Deus é um Deus forte, é um Deus guerreiro, é um Deus que caminha conosco, é um Deus que sabe todas as coisas, né? É um Deus que nos alimenta. Jesus vai dizer em certa vez que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem com a vez de comer, nem com a vez de beber, nem com a vez de vestir, né? Porque Deus, assim como dá aos passarinhos, né, o alimento, como dá, né, a beleza para os lírios do campo, né, Ele também nos sustenta. Então, por mais que amanhã possa ser oculto para nós precisamos confiar nele, entregar a vida para o Senhor. Mas entregar a vida para Deus e confiar nele e saber que ele vai fazer o melhor, falar talvez seja fácil, né? Dizer que confia talvez seja fácil, mas na hora da sua decisão, na hora, né, em que você olha para a situação e não vê saída, não é tão fácil assim. E hoje eu quero compartilhar com vocês, meus queridos, o texto, né, de Abraão, né? Certa vez Deus chamou Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis e falou assim: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei, eu te darei. E Deus fala mais, né? Que bendita será as nações, né? E você multiplicará essa terra, né? E Deus promete isso para Abraão. Abraão seria próximo, né? Que Abraão seria o pai de uma grande nação. E Abraão tomou posse dessa promessa do Senhor e começou a obedeceu ao Senhor e disse, né, para o Senhor: irei fazer. E fez, né? E mais para frente um pouco, Deus manda ali para Abraão, né, ao longo da história, né, Deus dá um filho a Abraão, né, o seu filho Isaque, o filho da promessa do Senhor, né? Mas certo dia, Abraão escuta do Senhor: Abraão, sobe ao monte com teu filho e ofereça ele ali como holocausto para mim. Eu fico a imaginar, olha só, Abraão recebe uma promessa do Senhor que seria pai de uma grande nação, né? Abraão segue o que Deus manda fazer, é obediente. Certo dia, Deus fala para ele: olha, Abraão, sobe ao monte, prepara o teu filho. Mas Abraão, nesse momento, eu fiquei a imaginar o que passou na cabeça dele, né? Mas diante do relato bíblico, né, que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, no capítulo 22, Abraão, ele vai e ele pensa, né? Eu fico a pensar, né? O que passa na cabeça de Abraão naquele momento, né? E Abraão, ele confia.
Que situação, né? Talvez você esteja hoje aí precisando confiar no Senhor. Talvez você precisa tomar uma decisão que você não vê saída, não vê o que possa acontecer. Olha, não tem saída. Eu não sei o que fazer, estou desamparado, estou sem norte, não tenho um norte para seguir, né? Vou ter que fazer algo que porventura eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas a gente precisa confiar. Saber que mesmo levando o filho para o sacrifício, de alguma forma Deus pode intervir naquela situação e fazer com que as coisas se revertam. E foi isso que aconteceu. Abraão, no capítulo 22, né, sobe ali com o menino, né, e chega ao pé do monte, fala para os seus servos: fica aqui com o jumento, que eu irei subir com o menino e nós voltaremos para adorar o Senhor. Ele sabia que Deus ia fazer algo. Ele não sabia o quê. Ele não sabia se Deus realmente, ali naquele lugar, Deus ia deixar que ele imolasse o seu filho dele como sacrifício. Ele não sabia o que Deus ia providenciar, mas ele confiava que Deus iria. Então, em meio a situações, a gente precisa confiar. E diz assim, capítulo 22, versículo 9, chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Eu quero dizer para você, meu querido, para mim e para você, nesse dia, né, que Deus proverá. O Senhor proverá. Creia nisso, que o Senhor proverá na sua vida. Tome a sua decisão guiada pelo Senhor, com o coração dado pelo Senhor, a decisão do Senhor, e creia, o Senhor proverá. Da mesma forma que Deus proveu ali, né, um carneiro e amarrou para provar a fé de Abraão, Deus também nessa hora pode estar provando a sua fé. E minha decisão que você tem que tomar hoje, amanhã, tome confiante no Senhor. Ore a Deus, busque o Senhor, sirva a Ele, seja obediente a Deus, e o Senhor proverá na minha vida e na sua vida. E da mesma forma que Abraão confiou e desceu realmente para adorar o Senhor com seu filho ali, o Senhor fará na minha vida, o Senhor fará na sua vida. O Senhor proverá. Por mais difícil que seja a decisão, não tome decisão sem buscar o Senhor. Não tome decisão sem olhar para Deus. Quando você for tomar alguma decisão, não fale com um, não fale com o outro, não busque o outro, não tome posicionamento de ninguém. Só busque a Deus. O posicionamento tem que vir do Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Então, nesse dia, querido, nesse exemplo de confiança, nesse exemplo de fé, que foi Abraão, nessa situação com Isaque, seu filho, nós precisamos tirar esse ensinamento. Nós precisamos tirar o ensinamento que precisamos ser obedientes a Deus, servir ao Senhor com alegria em toda e qualquer situação, e dizer: Senhor, toma controle da minha vida, me guia, Deus. Me orienta por onde eu tenho que andar, o que eu tenho que fazer. Me orienta, Senhor Deus, nas minhas decisões, porque o Senhor precisa prover na minha vida e eu sei que o Senhor proverá. Mas eu preciso dobrar meu joelho, me prostrar diante do Senhor e confiar nele. Porque às vezes nossas decisões não são tão fáceis de tomar. Às vezes dói o coração decisões que precisamos tomar na nossa vida. Mas a gente precisa confiar que Deus tem o melhor. Mesmo você não olhando nenhuma luz no fundo,
no fundo, no fundo, no final do túnel, não vendo nada. Eu preciso confiar no meu Deus. Confie no Senhor, queridos. E hoje você, ao assistir esse vídeo, né, saia motivado a confiar e ser obediente a Deus. A partir do momento que nós somos obedientes ao Senhor, que nós revemos tudo aquilo que nos estraga, que o pecado nos traz, deixamos de lado e confiamos em Deus e praticamos o que Deus fala para nós, o Senhor proverá os carneiros e coloca lá amarrado, sem mesmo a gente imaginar o que Ele possa fazer. Que nessa manhã, queridos, ao ver esse vídeo, que a sua decisão esteja pautada no Senhor. Que a sua decisão seja uma decisão vinda por Deus. E que você confie que o Senhor proverá. E fica essa palavra hoje. O Senhor proverá. Tenha um excelente dia. Uma terça-feira abençoada na presença de Deus.